Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês, a incrível e heroica trajetória de Jean Grey, também conhecida como Fênix. Acompanhe-nos enquanto exploramos como uma mulher com habilidades mutantes únicas, mas também com muitas lutas pessoais, conseguiu se destacar entre os heróis mais poderosos da Marvel. Desde seus humildes começos até seu legado duradouro, vocês descobrirão por que essa líder dos X-Men é uma fonte de inspiração para muitos. Jean Grey não é apenas uma mutante com poderes telecinéticos e telepáticos impressionantes. Ela é o coração emocional dos X-Men desde sua criação em 1963. Conhecida inicialmente como Marvel Girl e posteriormente como Fênix, Jean personifica a luta entre o poder absoluto e o controle emocional. Imaginem ter acesso aos pensamentos de todas as pessoas ao seu redor, sentir todas as suas emoções e, ao mesmo tempo, ser capaz de mover objetos com o poder da mente. Agora multipliquem isso por 1000 e terão uma pequena ideia do que é ser Jean Grey. A história de Jean é marcada por tragédias e renascimentos. Como a fênix mitológica, ela ressurge das cinzas repetidamente, cada vez mais poderosa e complexa. Sua jornada nos faz questionar os limites do poder e da humanidade. Jean Grey é o exemplo perfeito de como os personagens da Marvel refletem nossas próprias lutas internas. Sua batalha constante para controlar seus imensos poderes espelha nossas próprias lutas para dominar nossos impulsos e emoções. Neste vídeo, vamos explorar como uma jovem assustada com poderes incontroláveis se transformou em uma das entidades cósmicas mais temidas do universo Marvel. Vamos descobrir como Jean Grey transcendeu sua humanidade e se tornou algo muito além da compreensão humana. Preparem-se para uma jornada emocionante pelos confins da mente e do cosmos. Esta é a história completa de Jean Grey, a Fênix. Jean Grey nasceu em uma família comum de Annandale Hudson, Nova York. Filha de John e Elaine Grey, sua vida mudou drasticamente aos 10 anos de idade, quando testemunhou a morte de sua melhor amiga, Anne Richardson, atropelada por um carro. No momento traumático do acidente, os poderes telepáticos de Jean manifestaram-se pela primeira vez, conectando-a à mente de Anne enquanto ela morria. Esta experiência profundamente traumática desencadeou os poderes mutantes de Jean, mas a deixou incapaz de controlá-los. Ela ficou praticamente catatônica, bombardeada pelos pensamentos e emoções de todos ao seu redor. Seus pais, desesperados, procuraram ajuda de especialistas até encontrarem o professor Charles Xavier. Xavier, o mutante telepata mais poderoso do mundo naquela época, usou suas habilidades para ajudar Jean, erguendo barreiras psíquicas em sua mente para bloquear os pensamentos dos outros. Durante anos, ele trabalhou com Jean, ensinando-a a controlar seus poderes gradualmente. Esta relação professor-aluna transformou-se em um vínculo quase paternal que duraria por toda a vida. Aos 16 anos, Jean tornou-se a primeira aluna da escola para jovens superdotados do professor Xavier e a quinta membra dos X-Men originais, adotando o codinome Marvel Girl. Sua equipe original incluía Ciclope, Fera, Anjo e Homem de Gelo. Entre eles, Jean se destacava não apenas por seus poderes, mas por sua compaixão natural e liderança emocional. Inicialmente, Jean demonstrava apenas habilidades telepáticas básicas e telecinese limitada. O professor Xavier, preocupado com o trauma anterior de Jean, manteve parte de seus poderes bloqueados psiquicamente, temendo que ela não estivesse emocionalmente preparada para lidar com todo o seu potencial. Nos primeiros anos como X-Men, Jean desenvolveu um relacionamento romântico com Scott Summers, o Ciclope, iniciando um dos romances mais icônicos dos quadrinhos. Esta relação seria fundamental para ancorar Jean à sua humanidade nos momentos em que seus poderes ameaçavam consumi-la. A verdadeira transformação de Jean começou durante uma missão de resgate espacial. Os X-Men estavam retornando de uma missão quando sua nave foi atingida por uma tempestade de radiação solar. Com a nave danificada e sem proteção contra a radiação mortal, Jean se ofereceu para pilotar manualmente enquanto os outros se abrigavam nas câmaras protegidas da nave. Exposta à radiação letal e determinada a salvar seus amigos, Jean deveria ter morrido. Em vez disso, algo extraordinário aconteceu. Uma entidade cósmica conhecida como Força Fênix, atraída pelo imenso potencial psíquico de Jean e por seu ato de autossacrifício, fundiu-se com ela. Jean Grey não apenas sobreviveu, mas renasceu como Fênix, um ser de poder praticamente ilimitado. O que ninguém sabia naquele momento era que esta fusão mudaria para sempre não apenas Jean, mas todo o universo Marvel. A jovem telepata tinha se tornado uma das entidades mais poderosas do cosmos, capaz de manipular matéria e energia em níveis quânticos, criar e destruir estrelas, e transcender a própria morte.
A transformação em Fênix marcou o verdadeiro início da jornada épica de Jean Grey, lançando-a em uma espiral de poder, corrupção, redenção e renascimento que definiria sua existência pelos próximos anos. A trajetória de Jean Grey nos quadrinhos é marcada por sagas épicas que redefiniram não apenas a personagem, mas todo o universo Marvel. Vamos explorar os arcos mais importantes que transformaram a jovem telepata em uma lenda cósmica. A saga da Fênix Negra é, sem dúvida, a história mais influente e devastadora envolvendo Jean Grey. Após sua transformação em Fênix, Jean inicialmente usou seus novos poderes para o bem, salvando o universo da ameaça do cristal Emikran, uma relíquia capaz de destruir toda a realidade. No entanto, o poder imenso da Fênix começou a corromper Jean, amplificando seus desejos e emoções. Manipulada pelo Clube do Inferno, particularmente pelo telepata maligno Mastermind, Jean perdeu o controle, transformando-se na Fênix Negra. Consumida por fome insaciável e poder absoluto, ela cometeu um ato impensável. Destruiu um sistema solar inteiro habitado por bilhões de seres, devorando a estrela Debari como se fosse uma refeição cósmica. O momento mais dramático desta saga ocorreu na Lua, quando Jean, momentaneamente recuperando sua consciência e percebendo que não poderia controlar permanentemente o poder da Fênix, escolheu sacrificar-se para salvar o universo e seus amados X-Men. Diante de Ciclope, em um dos momentos mais emocionantes dos quadrinhos, Jean Grey ativou uma arma Kree antiga e transformou-se em cinzas. Esta morte heroica em X-Men #137 se tornou lendária, mostrando como até os mais poderosos heróis podem fazer escolhas morais difíceis. Anos depois, na saga Fênix Rising, descobriu-se que a verdadeira Jean Grey nunca havia morrido. A entidade Fênix, fascinada por Jean, havia criado um casulo no fundo do oceano contendo o corpo original de Jean enquanto assumia sua forma e memórias. Após o sacrifício da Fênix Negra, este casulo foi encontrado pelos Vingadores, e Jean Grey retornou à vida, inicialmente sem seus poderes mutantes, que eventualmente ressurgiram. Esta reviravolta permitiu que Jean retornasse como personagem sem o peso dos crimes cometidos pela Fênix Negra. Ela se reuniu com os X-Men originais para formar o Grupo X-Factor, dedicado a ajudar jovens mutantes. A complexidade de Jean atingiu novos patamares com a saga de Onslaught, quando se revelou que ela e Ciclope tiveram um filho em uma linha temporal alternativa. Este filho, Nathan Summers, foi enviado ao futuro para sobreviver a um vírus tecno-orgânico, eventualmente retornando como guerreiro conhecido como Cable. A relação entre Jean e este filho adulto de um futuro distópico adicionou novas camadas emocionais à personagem. Durante a era Grant Morrison, Jean assumiu o nome Fênix permanentemente, aceitando finalmente seu destino. Neste período, ela enfrentou sua relação turbulenta com Ciclope, especialmente quando este iniciou um caso telepático com Emma Frost. A complexidade emocional de Jean atingiu seu ápice quando, em vez de vingança, ela escolheu perdão e compreensão. Esta era culminou com a saga Planeta X, onde Jean foi novamente morta, desta vez pelo vilão Magneto. Em seus momentos finais, a conexão com a Força Fênix ressurgiu, e Jean morreu sabendo que retornaria novamente. E retornou, anos depois, na controversa saga Fênix Resurrection, onde a Força Fênix tentou mais uma vez possuir Jean. Desta vez, porém, Jean rejeitou a entidade, escolhendo retornar à vida por seus próprios méritos, sem o poder ou a maldição da Fênix. Mais recentemente, na saga House of X Powers of X e na Era Krakoa, Jean Grey assumiu um papel de liderança na nova nação mutante, participando do Conselho Silencioso que governa Krakoa. Nesta fase, ela adotou um visual sem seu tradicional uniforme Fênix, simbolizando uma Jean que finalmente encontrou paz com seu passado e está construindo um futuro para todos os mutantes. Cada uma destas sagas explorou diferentes facetas de Jean Grey, sua luta com poder incontrolável, sua humanidade inabalável mesmo diante de forças cósmicas, sua capacidade de amar incondicionalmente e sua determinação de proteger aqueles que não podem se proteger. Jean transcendeu o papel de heroína para se tornar um símbolo de resiliência e renascimento. Jean Grey possui um dos conjuntos de poderes mais impressionantes do universo Marvel, mesmo sem considerar a amplificação cósmica da Força Fênix. Como mutante ômega, ela tem potencial praticamente ilimitado. Sua telepatia está entre as mais poderosas do universo Marvel, rivalizada apenas por poucos, como o Professor Xavier e Emma Frost. Jean pode ler mentes, projetar seus pensamentos, criar ilusões psíquicas indistinguíveis da realidade, manipular memórias, e até mesmo transferir sua consciência para outros corpos. Em momentos de grande concentração, ela pode se conectar simultaneamente a milhares de mentes. Uma das aplicações mais surpreendentes de sua telepatia é a capacidade de desligar poderes mutantes ao bloquear as conexões neurais que os controlam.
Jean também domina a criação de escudos psíquicos impenetráveis que podem proteger não apenas sua mente, mas também as mentes de todos ao seu redor. A telecinese de Jean complementa perfeitamente suas habilidades telepáticas. Ela pode mover objetos com o poder da mente, desde pequenos itens até estruturas enormes como aviões ou edifícios. Sua precisão telecinética é tão refinada que ela pode manipular moléculas individuais, permitindo-lhe desmontar objetos em nível atômico ou rearranjar estruturas moleculares. Jean frequentemente usa sua telecinese para conceder a si mesma habilidades secundárias, como levitação, voo em velocidades supersônicas e criação de campos de força capazes de suportar impactos tremendos. Em combate, ela pode gerar rajadas telecinéticas com força suficiente para derrubar oponentes poderosos como Juggernaut. Uma das aplicações mais sutis e impressionantes de seus poderes é a capacidade de perceber anomalias psíquicas em grandes áreas, detectando mentes alteradas, controladas ou possuídas. Esta habilidade fez dela uma detetive psíquica inigualável dentro do universo Marvel. Quando potencializada pela Força Fênix, as habilidades de Jean transcendem a compreensão humana. Como Fênix, ela ganha controle sobre matéria e energia em nível quântico, podendo manipular as forças fundamentais do universo. Neste estado, Jean pode existir no vácuo do espaço, viajar em velocidades superiores à da luz e gerar explosões de energia com poder comparável a supernovas. A Fênix também concede a Jean imortalidade literal através do ciclo de morte e renascimento, mantendo suas memórias e personalidade intactas a cada ressurreição. Este poder, no entanto, vem com o terrível preço da fome da Fênix, um desejo insaciável de experimentar emoções e sensações cada vez mais intensas. Mesmo sem a Fênix, Jean possui uma conexão única com a teia da vida e do destino, uma construção metafísica que representa a consciência coletiva de todas as entidades vivas. Esta conexão permite que ela perceba perturbações no tecido da realidade e sinta distúrbios em grande escala na força vital do universo. O que torna Jean verdadeiramente única não é apenas a escala de seus poderes, mas seu controle excepcional sobre eles. Diferente de muitos mutantes que lutam para dominar suas habilidades, Jean desenvolveu uma precisão cirúrgica em seu uso de telepatia e telecinese, permitindo-lhe realizar feitos que seriam impossíveis para telepatas menos disciplinados. A combinação destas habilidades com sua inteligência natural, compaixão profunda e treinamento extensivo como X-Men faz de Jean Grey uma das heroínas mais formidáveis do universo Marvel, mesmo quando não está canalizando o poder cósmico da Fênix. Ao longo de sua extraordinária jornada, Jean Grey construiu relacionamentos profundos e complexos, tanto com aliados quanto com adversários, que definiram sua trajetória nos quadrinhos. O relacionamento mais significativo na vida de Jean é, sem dúvida, com Scott Summers, o Ciclope. Este romance épico, que se estende por décadas de publicações, representa uma das histórias de amor mais icônicas dos quadrinhos. A conexão entre Jean e Scott transcende o físico, com seu vínculo telepático permitindo uma intimidade que poucos casais podem compreender. Apesar das separações, traições e até mortes, o amor entre Jean e Scott sempre encontra um caminho de volta, ancorado na profunda compreensão que compartilham sobre o peso de carregar poderes potencialmente devastadores. Charles Xavier assume um papel quase paternal na vida de Jean, sendo o primeiro a reconhecer seu potencial extraordinário e a ajudá-la a controlar seus poderes. Esta relação mentor-aluna evoluiu para uma parceria de igual para igual, com Jean eventualmente superando Xavier em poder psíquico. No entanto, a relação também foi marcada por momentos de traição, como quando Jean descobriu que Xavier havia bloqueado partes de seus poderes sem seu consentimento. A amizade entre Jean e Ororo Munroe, a Tempestade, representa uma das mais belas relações femininas nos quadrinhos. Estas duas mulheres poderosas desenvolveram um vínculo de irmandade baseado em respeito mútuo e compreensão profunda. Tempestade foi frequentemente o porto seguro emocional de Jean durante suas crises com o poder da Fênix. A relação de Jean com Logan, o Wolverine, é definida por uma atração proibida e uma conexão espiritual única. Logan sempre amou Jean de longe, respeitando seu relacionamento com Scott, enquanto Jean sentia uma atração que nunca permitiu florescer completamente. O amor não consumado entre eles representa uma das tensões românticas mais duradouras nos quadrinhos. Emma Frost transitou de inimiga a rival e finalmente aliada complexa na vida de Jean. Inicialmente como a Rainha Branca do Clube do Inferno, Emma foi antagonista direta dos X-Men. A rivalidade intensificou-se quando Emma iniciou um caso telepático com Scott. Surpreendentemente, nos momentos finais antes de sua morte, Jean confiou o bem-estar de Scott a Emma, reconhecendo que ambas, apesar das diferenças, queriam o melhor para os mutantes. Entre os inimigos mais significativos de Jean, destaca-se Mastermind, Jason Wingard,
o telepata que manipulou sua mente, catalisando sua transformação em Fênix Negra. Esta manipulação psíquica, que incluía ilusões elaboradas onde Jean vivia como uma aristocrata do século XVIII, representou a mais terrível violação de sua autonomia mental. Madeline Pryor, clone de Jean criado pelo vilão sinistro, personifica o lado sombrio que Jean sempre temeu em si mesma. Abandonada por Scott quando a verdadeira Jean retornou, Madeline transformou-se na Rainha Goblin, uma poderosa antagonista que forçou Jean a confrontar questões complexas sobre identidade e responsabilidade. A própria Força Fênix representa simultaneamente a maior aliada e a mais terrível inimiga de Jean. Esta entidade cósmica, atraída pelo potencial psíquico extraordinário de Jean, existe em simbiose turbulenta com ela. A Fênix amplifica os poderes de Jean a níveis cósmicos, mas também ameaça constantemente consumi-la com seu insaciável desejo por experiências emocionais intensas. Apocalipse, o primeiro mutante, viu em Jean um potencial veículo para seus planos de dominação evolutiva. Sua tentativa de transformá-la em um de seus cavaleiros do Apocalipse foi um dos testes mais severos da força de vontade de Jean. Estes relacionamentos ilustram a complexidade emocional que define Jean Grey. Mesmo em suas interações mais conflituosas, Jean mantém sua humanidade fundamental, buscando compreensão em vez de vingança, e redenção em vez de punição. Esta capacidade de empatia, mesmo com seus inimigos mais implacáveis, distingue Jean como uma heroína genuinamente compassiva em um universo frequentemente dominado por conflitos maniqueístas. Chegamos ao final de nossa jornada explorando a fascinante trajetória de Jean Grey, uma personagem que transcende as definições convencionais de heroísmo nos quadrinhos. De uma adolescente assustada com poderes incontroláveis a uma entidade cósmica capaz de consumir estrelas, a evolução de Jean nos oferece uma das mais profundas explorações do potencial humano já vistas na cultura pop. Recapitulando nossa jornada, vimos como Jean nasceu com poderes telepáticos que se manifestaram traumaticamente na infância, como foi mentoreada pelo Professor Xavier, e como se tornou parte fundamental dos X-Men originais. Testemunhamos sua transformação em Fênix durante uma missão de auto-sacrifício, sua corrupção como Fênix Negra e seus múltiplos renascimentos, cada um adicionando novas camadas à sua complexa personalidade. Exploramos seus extraordinários poderes telepáticos e telecinéticos, que mesmo sem a amplificação da Fênix a classificam como uma mutante ômega. Analisamos seus relacionamentos fundamentais, o amor eterno com Ciclope, a amizade profunda com Tempestade, a tensão romântica com Wolverine e a rivalidade evolutiva com Emma Frost. E vimos como Jean transcendeu as páginas dos quadrinhos para se tornar um ícone cultural que redefiniu a representação feminina na mídia popular. O que o futuro reserva para Jean Grey? Esta é uma pergunta que gera infinitas especulações entre os fãs. Com o recente anúncio da integração dos X-Men ao universo cinematográfico Marvel, muitos acreditam que veremos uma nova interpretação da saga da Fênix Negra, desta vez com o orçamento e o escopo necessários para capturar verdadeiramente a escala cósmica da história original. Uma teoria particularmente intrigante sugere que o MCU poderia explorar a conexão entre a Força Fênix e a Força Cósmica explorada em filmes como Capitã Marvel e Guardiões da Galáxia, estabelecendo Jean Grey como um nexo entre os heróis terrestres e as entidades cósmicas do universo Marvel. Nos quadrinhos, o atual status quo de Krakoa levanta questões fascinantes sobre o papel de Jean em um futuro mutante. Com os protocolos de ressurreição tornando a morte praticamente irrelevante, a conexão única de Jean com o ciclo de morte e renascimento poderia assumir novos significados. Alguns teóricos especulam que Jean poderia eventualmente transcender completamente sua forma humana, tornando-se uma guardiã cósmica que protege não apenas os mutantes, mas toda a vida consciente. Há rumores persistentes de que os escritores da Marvel estão considerando explorar uma narrativa onde Jean finalmente reconcilia completamente seus aspectos humanos e cósmicos, não rejeitando a Força Fênix nem sendo consumida por ela, mas estabelecendo uma simbiose verdadeiramente equilibrada que nem mesmo o Professor Xavier imaginou ser possível. Uma teoria especialmente provocativa sugere que o destino final de Jean Grey poderia ser tornar-se uma nova versão da Fênix Branca da Coroa, uma entidade de poder ilimitado, mas ancorada em compaixão e empatia humanas, servindo como um contraponto esperançoso para as forças de entropia no multiverso Marvel. Independentemente de como sua história continue a evoluir, Jean Grey permanece um símbolo poderoso de resiliência, autodeterminação e esperança. Sua jornada nos lembra que nossa humanidade não é definida por nossos poderes ou habilidades, mas pelas escolhas que fazemos, especialmente quando essas escolhas envolvem sacrifício pessoal pelo bem maior. Como a própria Fênix, o legado de Jean Grey continuará a renascer em novas formas, inspirando gerações futuras de leitores, espectadores e criadores. Sua chama nunca se extingue completamente, apenas adormece, esperando o momento certo para mais uma vez iluminar o universo com sua luz transcendente.
E assim concluímos nossa exploração de Jean Grey, a mutante que se tornou deusa, a mulher que contém multiversos, a heroína que nos ensinou que o verdadeiro poder não está em consumir estrelas, mas em manter nossa humanidade mesmo quando confrontados com o infinito.